Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Esse mês de fevereiro, nós iremos conversar bastante sobre a universidade pública e, em especial, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, nós iremos conversar com a professora Cecília Raquel Maia Leite. Cecília é natural de Mossoró, é graduada em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, doutora em Engenharia Elétrica e da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. É servidora efetiva da UERN desde 2006. Já atuou em vários cargos e funções da universidade, com uma vasta publicação em sua área. Hoje, Cecília é a nossa reitora, com quem nós iremos conversar um pouco agora. Cecília, muito obrigado. Eu vou pedir permissão a você para chamar de Cecília, pela aproximação que nós temos, quebrar um pouco a formalidade, né? O nosso programa é um programa mais informal, mas a nossa magnífica reitora concedeu em dar essa entrevista para o nosso programa, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo e chamá-la de Cecília, pela proximidade e o respeito que nós temos um pelo outro, né? Cecília, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vinda. E eu gostaria de começar pedindo para que você fizesse uma avaliação da universidade pública, e em especial da UERN, em 2022. Olá a todos que estão nos acompanhando neste programa da História Atual. É uma satisfação estar aqui juntamente com o professor Lemuel, do Departamento de História da nossa universidade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E, professor, parabéns pelo programa, especialmente por trazer todas as temáticas relevantes à educação e, especialmente, à Universidade do Estado. Então, já entro aí na sua primeira pergunta, do ponto de vista de que a gente precisa primeiro fazer uma avaliação mais macro, né? O ano de 2022, como os anos que antecederam 2022, relacionado à educação, foram anos muito difíceis, especialmente porque tivemos muito contingenciamento, tivemos um olhar não direcionado à pauta de educação. Então, obviamente, que atingiu todos nós que trabalhamos com a educação pública gratuita e de qualidade. É importante lembrar que nós, enquanto educadores, estamos numa luta constante de melhorias salariais, de melhorias de infraestrutura em todo o contexto, em todo o Brasil. E fazendo um recorte para a nossa universidade, para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, eu posso dizer que o ano de 2022 foi um ano muito especial porque nós conseguimos avançar com lutas históricas. E aqui fica a nossa gratidão. Você sabe que eu sempre faço questão de dizer que estou reitora, obviamente que tem também o papel importante de quem está, mas é sempre válido e sempre importante dizer todas as pessoas que fizeram com que nós estejamos aqui hoje. E aqui eu vou destacar 3 pontos principais para o ano de 2022 da nossa universidade, que foi o fim da lista TRIPS, que foi a nossa sonhada autonomia financeira e, obviamente, como consequência que trabalhamos intimamente relacionado o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da universidade, dos técnicos, técnicas e dos docentes. E eu falo muito que esses três grandes projetos, eles foram fundamentais para resgatar uma autoestima, e aqui fica também a nossa gratidão ao governo do Estado por entender que a Universidade do Estado ela pode ser o instrumento de desenvolvimento desse Estado.
Isso é muito importante a gente frisar e dizer que a sociedade, de uma forma geral, professor Lemuel, abraçou a causa UERN com toda a força. E eu vou para além desses 3 projetos que nós aprovamos, né, eu quero também dizer que o ano de 2022 foi um ano para a gente resgatar o amor e a marca UERN. A marca UERN, ela nunca esteve tão forte. E aí não tem como a gente não lembrar de tempos sombrios também no contexto do Estado que nós vivenciamos, né, onde muitos queriam privatizar a nossa universidade, e hoje a gente tem uma nova página sendo construída da nossa universidade. Então, eu fico muito feliz em dizer que o ano de 2022 foi um ano que o Estado do Rio Grande do Norte, ele andou, né, totalmente diferente do que outros estados andaram, especialmente porque nós tivemos aí essas lutas que foram, obviamente, de décadas, mas que agora foram concluídas, e agora a gente começa de forma gradativa, a começar a recompor os nossos salários, também a infraestrutura, investimento, e eu tenho certeza que os próximos anos serão anos de muita reconstrução. Eu acho que é assim que a gente pode falar. Professora, você falou aí que um dos pilares de 2022 foram os planos. E, por falar em plano, como foi o processo de negociação para o início dos ajustes do plano da carreira docente? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como foi o processo e o que vem, de fato, para 2023 e 2024 para a categoria docente. Perfeito. Então, de forma breve, Lemuel, é sempre importante dizer a quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo, que os planos de cargos e carreiras e remuneração, eles são construídos em sua base. A partir de então, é construído, é discutido, dialogado, é encaminhado à gestão, e a gestão faz todo o encaminhamento ao governo do Estado e, consequentemente, o governo do Estado à Assembleia Legislativa. Dito isso, é importante também destacar de que os nossos planos de carreira, eles só foram possíveis de serem aprovados face a estar intimamente ligado à autonomia financeira. Isso é um outro ponto também. Por que eu digo isso? Porque no momento que estávamos dialogando com o governo do Estado, muitas categorias, muitas entidades que estavam pleiteando os planos de cargos e carreiras não conseguiram. E nós conseguimos face à aprovação da autonomia. Por isso que a gente sempre diz que a autonomia que nós aprovamos foi uma autonomia que contemplava o PCCR dos técnicos e o PCCR dos docentes. E aí, obviamente, que eu preciso fazer um segundo registro, que ainda está muito longe do que nós, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, merecemos. Nós estamos com um salário atrasado há mais de uma década. Então, esse salário atrasado há mais de uma década não foi superado ainda com a aprovação do PCCR. Mas eu preciso dizer também que o PCCR foi uma conquista significativa para nós enquanto servidores. Ora, se nós, enquanto servidores públicos, não tínhamos o nosso direito fundamental e nós passamos a ter isso, a gente precisa também celebrar e comemorar. Não dizendo que está bom, que está suficiente, não. Mas é uma construção gradativa, assim como bem a autonomia. Então, sempre que eu falar em PCCR, eu vou ligar a autonomia financeira, porque foi com que foi possível a gente aprovar. E eu lembro muito bem, e aí é importante aqueles que ainda não escutaram essa história, escutar, que no momento que estávamos aprovando a autonomia financeira, a gente levou um percentual que, de fato, contemplava, inclusive, já as nossas recomposições. Só que, lá na mesa de negociação, né, juntamente com o governo, juntamente com as entidades, todo esse processo, Lemuel, ele foi dado com todas as categorias, dos técnicos, dos docentes, do governo, da gestão, e todos os passos, eles foram sendo discutidos e dialogados, de forma que nós chegamos a um percentual que era possível de incorporar o PCCR de ambas as categorias. Então, dito isso, a gente segue o próximo passo,
que é a aprovação da autonomia. Quando aprovássemos a autonomia, na sequência, aprovaríamos também o PCCR. O PCCR dos técnicos, ele foi concebido em uma única vez, né? Já o dos docentes, ele foi concebido de forma escalonada. Fácil o que acontece. Estávamos no momento já ali final de vedação eleitoral. Então, o dos técnicos nós conseguimos avançar e fazer a implantação única, né, que foi a forma que ele foi concebido, e o dos docentes a gente conseguiu a aprovação da primeira tabela. E aí é onde a gente conseguimos aprovar de ambos, sabendo que já tínhamos deixado o compromisso com todos esses entes que eu falei anteriormente, para que no momento que pudéssemos reapresentar, nós reapresentaríamos. E isso tudo consensuado com todas essas pessoas que estavam na mesa, inclusive com documentação. E aí começa o processo interno institucional, onde, obviamente, a gente com salário defasado, a gente viu uma oportunidade de querer buscar um pouco mais, né? E começou-se a conversar categoria dos docentes, eu já estou falando somente do PCCR docente, começou-se a discutir categoria docente com gestão, no sentido de ver o que é que poderia melhorar. E eu sempre, Lemuel, você me conhece há bastante tempo, né? E eu sempre muito pé no chão, dizendo da realidade, especialmente porque a gente estávamos começando a autonomia e a gente ainda não sabia de forma que aquela autonomia iria se comportar, porque tudo era muito ainda com base em projeções e perspectivas e expectativas. E aí começou-se esse processo, a gente recebeu o primeiro pleito da categoria aprovado em assembleia por mais quase aproximadamente 80%, e quando eu recebi aquilo, eu disse, gente, eu não posso assinar nada além do que eu possa honrar, porque do que adianta eu ter um plano de cargos que eu não possa cumprir na íntegra? Então, foi quando se começou a discussão, e aí vai todas as negociações, o que nós conseguimos ao final? Trazer a última tabela, né, para que a gente pudesse finalizar o nosso PCCR antes do que estava previsto, para, então, entender o comportamento da autonomia no ano de 2022, que já passou, o ano de 2023 e 2024. E eu já disse isso em todos os lugares, que, entendo o cenário favorável, a gente vai chamar, sim, para dialogar, para a gente melhorar. Obviamente que a gente quer que os nossos salários melhorem, né? Porque isso faz parte também da valorização dos nossos servidores. Agora, com muito pé no chão. E aí sempre eu uso muito que neste momento de autonomia, neste momento de implantação do PCCR, a gente precisa dar todos os passos muito firmes, né? Firmes dentro da legalidade, firmes dentro da responsabilidade, porque eu não posso, de forma alguma, comprometer todo um trabalho que está sendo feito desde o momento da autonomia à implantação dos PCCRs. O status atual hoje, para finalizar, nós recebemos em dezembro a última decisão da categoria docente, né, aprovada em assembleia. Nós encaminhamos ao governo do estado ainda em dezembro. O mês de janeiro, Lemuel, foi um mês que eu trabalhei intensamente junto ao governo do estado. E a expectativa agora é que, na abertura dos trabalhos legislativos, que vai ser agora dia 2, a governadora possa depositar esse anteprojeto, que é a complementação, a finalização, né, do nosso PCCR. Isso é a primeira parte. Obviamente que a cada 4 anos que a autonomia for repactuada, a gente vai precisar sempre repactuar também os nossos PCCRs. Por isso que eu vejo com muito otimismo que, de forma gradativa, de forma pé no chão, a gente vai conseguindo fazer essas recomposições. Mas a gente não pode se distanciar do estado que nós estamos. A gente merece muito, isso aí eu não tenho dúvidas, mas a gente precisa também entrar dentro desse contexto e fazer as coisas acontecerem de forma muito responsável. Então, eu acredito, estou com uma expectativa muito boa para que agora, na abertura dos trabalhos, dia 2 de fevereiro, né, ela possa estar já submetendo. Isso é o meu pedido, desde o momento que nós depositamos lá, e também é o compromisso que foi feito desde o momento quando houve o desmembramento do plano. Então, acredito que de forma rápida, mas é um tema que merece ser bem detalhado, porque foram muitas situações e que a comunidade precisa também entender. Estamos conversando com a professora Cecília Maia,
reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe o nosso programa nos grupos dos seus amigos, do trabalho, para poder fortalecer a nossa atividade, o nosso programa. Professora, quando a gente, nesse período de férias, nós caminhando um pouco pela universidade, pelo campus, nós nos deparamos com algumas obras, né? Essas obras, acredito, já olhando para o início do semestre que começou agora no início de fevereiro. Como está a programação para o investimento na estrutura da UERN, não só na estrutura física, mas em outras áreas para 2023? Professor, o que nós estamos já vendo, né, na nossa universidade, e isso a gente está olhando, e você falando, você está olhando do ponto de vista de Mossoró, mas eu posso garantir que em toda a nossa estrutura a gente está tendo algumas melhorias. Ainda não é no ritmo que nós desejamos e que nós merecemos, mas eu acredito também nessa construção gradativa, como eu já falei. Assim como a gente fala da folha de pessoal, a gente fala também de investimentos e fala dessa parte de infraestrutura. Mas eu quero, assim, de forma bem objetiva, dizer que a gente tem algumas frentes. Especialmente uma frente que é visível, que é a infraestrutura física, mas nós temos uma outra infraestrutura que a gente precisa muito dar conta, especialmente nesse momento de pandemia, foi ainda mais revelado, que é a parte de sistemas de informação. Né? A gente precisa dotar a nossa universidade cada vez mais de tecnologia, cada vez mais de sistemas. E a gente viu isso, viu essa necessidade ainda mais agora nesse momento de pandemia. E a gente precisa investir de forma muito incisiva nessas duas temáticas. Uma coisa é a infraestrutura que é defasada já por décadas, a gente sabe disso. E aí o que é que a gente está fazendo? Uma melhoria dentro do que a gente pode fazer com o nosso contrato de manutenção. E aí cada campus hoje a gente olhou de forma bem descentralizada, é um outro compromisso também de Cecília e do professor Chico, de olhar cada vez mais descentralizado, porque cada campus, tem sua necessidade, e aí nós estamos com um contrato de manutenção em cada espaço, né? Cada um tem agora uma pessoa responsável em fazer pequenas melhorias, em fazer pequenos ajustes dentro da estrutura. E nós temos também a questão de contratos mais macro, né, de infraestrutura maior. Por exemplo, nós conseguimos, depois de muito tempo, entregar os banheiros, os famosos banheiros da fala, né, que por muito tempo não se conseguia. Isso desde 2017 a gente não conseguia fazer essa entrega. Conseguimos entregar também espaços da Faculdade de Educação, conseguimos entregar espaços da Faculdade de Educação Física. Tudo isso, professor Lemuel, foi em decorrência da nossa autonomia, porque nós começamos a conseguir realizar os pagamentos. O que é que acontecia? Muitas vezes a gente começava uma pequena obra e a gente não conseguia fazer o pagamento, e aí as empresas elas deixavam de realizar os seus contratos, obviamente com razão, né? Se não estava acontecendo o pagamento, ela abandonava a obra. E aí aconteceu isso em vários pontos. Então, hoje a gente já consegue ver, né, esses espaços sendo reativados, a gente fica muito feliz. Eu lembro quando eu conversei com a professora Meire, que é a nossa diretora da Faculdade de Educação, eu disse, Meire, quantas vezes eu não vim aqui, né? E a gente sempre dizia, professora, agora vai, agora termina, mas faltava o principal, que era a execução financeira. E isso é fruto da nossa autonomia, porque hoje, para além do orçamento aprovado, eu tenho nas mãos o financeiro, e isso é muito importante. E aí a gente começa a ter aquela capacidade maior dos fornecedores, né, quererem também vender para a universidade. Isso é um outro ponto importante que muitas vezes não se fala, e isso é fruto da autonomia. E aí, como expectativa, né, que você também nos pergunta, nós temos a emenda de bancada, que nós estamos sempre, né, conversando com o FNDE. Eu acredito muito que agora a gente vai conseguir
andar com uma rapidez muito maior, porque nós temos um governo que entende a importância da educação. Isso é importante que a gente frise também aqui. Né? Já estou com viagem marcada para Brasília, para que a gente possa novamente ir lá e verificar todos os convênios. E aí, essa emenda de bancada, que é aquela emenda de 20 milhões, nós temos estrutura nova chegando em toda a nossa universidade. Em todas as 6 cidades, nós temos reforma não, nós temos prédio novo chegando para essas estruturas. Então, para a gente é muito importante, e para além da emenda, né, nós temos também o nosso planejamento aqui relacionado a obras. Ainda não é o que a gente precisa, né, porque nós não temos ainda um valor muito aberto para a gente chegar com a infraestrutura, porque requer um recurso bem maior. Mas acredito muito que a gente vai conseguir aí dotar a nossa universidade de uma infraestrutura que nós todos merecemos, e isso sim é uma valorização de todos nós que habitamos diariamente a nossa universidade, seja estudantes, seja técnicos, seja docentes, seja sociedade que se beneficia dos nossos serviços. Isso é importante a gente também deixar frisado. E uma coisa que está sendo sempre perguntada, Lemuel, e também eu sei que você tem essa vontade de perguntar, o nosso ACEL, né? Inclusive está veiculando aí notícias sobre o ACEL, como se a gente tivesse deixado a obra de lado, e na verdade não é. O ACEL é um dos convênios que está na emenda de bancada, e é um dos convênios que eu tenho lutado para que a gente possa destravar. Mas a gente sabe, e aí você mais do que eu, por ser da área, sabe que todo o patrimônio histórico, ele tem uma série de documentações, de necessidades, né, a mais do que os outros que têm apenas ali o terreno. Então, assim, a gente está vendo isso de forma muito séria, porque a gente sabe o quanto esse prédio ele é importante para a cultura, é importante para a sociedade moçoroense, e aí a gente tem uma visão muito boa do que pode acontecer, né? A gente reativar esse prédio histórico dentro do centro da cidade, com ensino, com pesquisa, com extensão, com cultura, com inovação. Eu tenho certeza que vai ser um espaço que vai ser muito bem aproveitado. Então, acredito que, de uma forma geral, sobre essa parte de infraestrutura, a gente tem muito que melhorar, mas a gente já está melhorando de acordo com o que nós temos hoje em casa. Estamos caminhando para o encerramento do nosso papo com a professora Cecília, super agradável e também um papo esclarecedor para a comunidade uerniana. Professora, veiculou nos meios de comunicação nos últimos dias a criação ou a transferência do ambulatório especializado para trans e travestis, lá para o Hospital da Mulher. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto e como vai funcionar, se é apenas direcionado para a comunidade uerniana ou se é aberto para a sociedade. Perfeito, professor. O ambulatório que nós inauguramos, o ambulatório trans travestis, ele vai acontecer dentro do Hospital da Mulher. Antes de falar do ambulatório, é importante a gente frisar o quanto o Hospital da Mulher ele vai ser importante, né, no acolhimento à mulher e pessoas com útero para Mossoró e região. Eu acredito que esse hospital ele vai fazer a diferença, não só para o Estado, mas também para o Brasil. Ele vai se tornar referência em muitas portas de entrada. E aí, fazendo o link com a sua pergunta, um ambulatório de referência vai ser o ambulatório TT. Né? O ambulatório TT, ele surge a partir de um trabalho realizado com a Faculdade de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem tem um ambulatório LGBTQIA+, desde 2019, e aqui fica nosso registro por todo o trabalho da Faculdade de Enfermagem, né, através do professor Rafael, professor Lucídio, Lohane, que tem feito um trabalho muito significativo, sendo o primeiro do Estado, o ambulatório LGBTQIA+. No momento que surge o Hospital da Mulher, então surge a necessidade de haver um ambulatório TT dentro do hospital. O ambulatório aqui
na faculdade de enfermagem não deixa de existir, ele continua existindo, só que também continua com a expansão no Hospital da Mulher. De forma que lá é para acolher todos os trans e travestis. Então, qualquer pessoa da sociedade que queira se informar, que queira orientação, que queira fazer o seu processo de harmonização, de hormonização, pode procurar o ambulatório TT, que estará lá, de portas abertas para receber e para acolher. E para além desses serviços, eu quero deixar também que, conversando, né, com a governadora Fátima, quando ela veio em uma das suas visitas, ela recebeu também um pedido, Lemuel, das mulheres com deficiência. E lá também nós teremos essa porta de entrada para as mulheres com deficiência. Então, o que é que vai acontecer no Hospital da Mulher? Gradativamente, a gente vai ocupando aquele espaço, não vai ser também da noite para o dia, porque é uma estrutura muito grande, mas eu citei esses exemplos para que vocês que estão nos assistindo percebam o quanto esse hospital ele vai ser referência em várias necessidades da nossa sociedade. E isso que vai ser muito importante, e eu digo que todas as vezes que eu entro ali, eu saio ainda mais entusiasmada com a possibilidade da mulher ser acolhida. Eu acho que a palavra que pode significar relacionada ao Hospital da Mulher é acolhimento. E eu digo muito que eu, enquanto mulher, enquanto pesquisadora na área de informática da saúde, enquanto reitora, enquanto mãe, eu fico muito feliz de Mossoró ter um equipamento dessa natureza, porque vai impactar realmente, positivamente, a vida das mulheres. E olha que nós nem falamos que lá também vai acolher mulheres vítimas de violência sexual, que hoje, né, está sendo cada vez mais presente na nossa sociedade, infelizmente. Então, nós precisamos de um equipamento que acolha essa mulher sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento, sem fazer nenhum tipo de ameaça àquela mulher na fala, no olhar. Então, esse hospital ele vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Estamos encerrando a nossa conversa com a professora Cecília Maia, reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professora, eu abro para suas considerações finais. Professor, eu só quero agradecer a oportunidade de falar sobre a nossa universidade. Você sabe que eu me empolgo todas as vezes que eu falo sobre a nossa UERN. Eu digo que a nossa UERN ela não cabe mais no minúsculo, é em letra maiúscula e por extenso, porque a gente sabe a importância dessa universidade na vida das pessoas. E eu falo isso com muito pertencimento e tenho orgulho de dizer que sou o que sou graças à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Por isso, toda essa nossa defesa, né, irrefutável relacionado à nossa universidade. E eu quero muito aproveitar esse momento final para agradecer a toda a nossa comunidade universitária, as nossas categorias que entendem o processo, né? Eu quero agradecer aqui aos nossos estudantes, quero dizer que cada vez mais estamos trabalhando por vocês, porque a gente sabe como está a vulnerabilidade socioeconômica dos nossos estudantes, é importante que a gente possa fazer com que vocês permaneçam no curso e se formem, e tenham o seu diploma e tenham a sua vida transformada. Aos nossos docentes que estão diariamente levando conhecimento à nossa população, à nossa comunidade, e aos nossos técnicos que dão o suporte necessário para que a gente possa desenvolver as atividades. E a sociedade. A sociedade, eu tenho a necessidade de agradecer, porque está levando o nome da nossa universidade a todos os espaços, de forma que, levando como a nossa universidade, ela deve estar num patamar mais elevado, no sentido de que a nossa universidade ela consegue ajudar a desenvolver esse estado. Então, muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo rápido, né, falando de um tema tão importante da nossa universidade, temas que nós falamos aqui, diversos temas da nossa universidade, e estou aqui sempre à disposição para os futuros programas também, né, de repente a gente faz um outro com mais detalhes em determinados segmentos, mas eu fico muito feliz em saber que você está deixando aí registrado, né, a história da nossa universidade. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima.
Obrigado, professora Cecília Maia. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Encerramos por aqui. Forte abraço e até o próximo encontro.